Boa noite, me chamo Bianca Esteves e a seguir vamos falar sobre psicodrama. Olá turma, boa noite, tudo bem? Hoje o meu grupo vai falar sobre o psicodrama e para a gente conhecer um pouco os primórdios desse desenvolvimento do psicodrama, vou fazer um breve resumo sobre a biografia do médico revolucionário e criador do psicodrama como teoria e técnica psicoterápica, Jacob Levi Moreno. Moreno nasceu em 6 de maio de 1889, na Romênia de origem judaica. Era dado por uma figura carismática que sabia o que fazia e fazia o que sabia. Com 5 anos, Moreno viveu uma experiência interessante, uma brincadeira de ser anjos e Deus, onde o céu tinha vários planos e formatos. Havia um trono de Deus, onde Moreno se sentou e os anjos solicitaram que ele voasse, fazendo assim, caindo no chão e quebrando o braço. Moreno se referiu a esse episódio como o embrião da sua ideia da espontaneidade. Após a sua formação em medicina, Moreno, em 1921, teve a sua inclinação para o teatro, fundando o Teatro Vienense da Espontaneidade, experiência que constituiu a base de suas ideias de psicoterapia de grupo e psicodrama. A sua primeira sessão psicodramática oficial foi em 1921, onde Moreno apresentou sozinho. Após alguns anos, depois de algumas transições no teatro e na religião, Moreno dedicou a fazer teatro espontâneo com pacientes psiquiátricos, percebendo que as imperfeições e irregularidades eram melhores acolhidas em clima terapêutico. O que seria drama? Drama é a transliteração de uma palavra grega que significa ação ou coisa feita. Psicodrama pode ser definido como uma ciência que explora a verdade por meio de métodos dramáticos via investigação da alma humana mediante ação. Dentre os instrumentos que o método dramático utiliza está incluído o palco, o sujeito que seria o paciente, o diretor, os abos auxiliares, ou seja, assistentes terapêuticos e o público. Boa noite, professor Rodolfo. Boa noite, turma. Dando sequência na apresentação do meu grupo, eu vou falar para vocês um pouco sobre a socionomia e seus 3 ramos, a ciência das leis sociais e das relações. A socionomia, ela é caracterizada fundamentalmente por seu foco na intersecção do mundo subjetivo, psicológico e do mundo objetivo social, contextualizando o indivíduo em relação às suas circunstâncias. A socionomia, ela se divide em 3 ramos: sociometria, sociodinâmica e sociatria. O que elas guardam em comum? A ação dramática com recursos para facilitar a impressão da realidade implícita nas relações entre pessoas ou para investigação e reflexão sobre determinado tema. A sociometria mensura através de testes sociométricos as escolhas dos indivíduos e expressa através de gráficos representativos das relações interpessoais, possibilitando a compreensão das estruturas grupais. A sociodinâmica, ela investiga a dinâmica dos grupos e as redes entre os componentes do grupo. E a sociatria, ela se propõe a transformação social e a terapia da sociedade. Boa noite, turma. Meu nome é Stephanie. Vim apresentar para vocês as técnicas de psicodrama do Moreno. Bom, o motivo dele pôr em prática o psicodrama é fazer com que o indivíduo coloque em prática a sua empatia, que tenha a troca de vivências, experiências, conhecendo pessoas e o compartilhamento de experiências e expressões. E para desenvolver isso, eles utilizavam 6 técnicas que eu vou apresentar para vocês. A primeira é a técnica do duplo, que na encenação a pessoa ou protagonista representa um doente tímido com conflitos sentimentais
que é envergonhado e incapaz de expressar seus sentimentos. E, eventualmente, apresentava algumas somatizações, tá, na encenação. E a principal função dessa técnica era ajudar o protagonista a exprimir os seus sentimentos, procurar a sinceridade e também ajudar a descobrir o significado de algumas somatizações. Ele deu até um exemplo de que quando apresentava tosse, quando o indivíduo apresentava uma tosse, era porque existe algum segredo para ser revelado. A segunda técnica é a técnica do espelho, onde na encenação o protagonista ele representa uma pessoa arrogante, desvalorizando as outras pessoas. E a principal função dessa técnica do espelho é desenvolver o protagonista a sua própria imagem vista pelas outras pessoas. Tá? A terceira técnica é a técnica da estátua, que na encenação representa diferentes estados da alma: amor, carinho, casamento, fúria, vergonha, culpa. E a principal função era exteriorizar situação mal expressa ou mal definida. A quarta técnica era a troca de papéis, onde na encenação representar uma discussão entre casal ou entre pais e filhos, que a principal função era permitir que os egos auxiliares aprendam os seus próprios papéis e também permitir que o protagonista se coloque no lugar dos outros e compreenda melhor. Tá? A quinta técnica é a técnica de interpolação de resistências, tá? Onde na encenação o protagonista ele encena uma discussão agressiva e que o ego se torna submisso. No decorrer de uma discussão, o ego auxiliar tem um ataque e morre. Bom, e a principal função era permitir a espontaneidade do protagonista perante uma situação que não era esperada. Tá? A sexta e a última técnica utilizada por Moreno era a técnica de representação simbólica, que permitia a representação de cenas irrepresentáveis. Tá? Isso ia depender de como o diretor iria escolher a interpretação diante da situação, tá? Espero que tenham gostado. Oi, turma, boa noite. O psicodramatista são profissionais de diferentes áreas: psicólogos, pedagogos, médicos, fonoaudiólogos, profissionais de RH. São todas as pessoas que no seu exercício profissional trabalham com grupos. Tá? Eu vou falar um pouco sobre os instrumentos do psicodrama, que são cenário, protagonista, diretor, ego, auxiliar e público. O cenário é o espaço onde ocorre a ação dramática. Tá? O diretor é o terapeuta que coordena a sessão. O ego auxiliar é o terapeuta que interage em cena com o protagonista. Ele faz a ligação entre o diretor e o protagonista da cena dramática. Ele tem a função de ator, tá? O auxiliar do protagonista e observador social. O espelho. Eu vou falar um pouco sobre a técnica do espelho, que a Stephanie mencionou, tá? O instrumento do espelho, ele é o ego auxiliar, tá? E como é que funciona essa técnica? É colocado no lugar a ação do espaço psicodramático. Então, redramatiza o paciente, copiando seus comportamentos, buscando expressar os sentimentos em palavras e movimentos, tá? Mostrando assim ao paciente como se fosse um espelho. Vocês vão pegar qualquer espelhinho que vocês estiverem, um espelho grande na residência, na casa de vocês, qualquer lugar, e vocês vão falar, né, expor na frente do espelho todas essas crenças negativas, né? Então vocês vão pegar o espelhinho e vão falar: olha, eu sou linda,
eu sou capaz, eu sou poderosa, eu sou magra, tá? E assim todos os dias. No início isso vai parecer falso, vai soar estranho, só que com o tempo isso vai acabar sendo verdade, né? Isso vai passar a ser verdade. Então é ideal que, com o passar do tempo, dos dias, você coloque uma boa roupa, uma xícara de café, uma taça de vinho, e que isso vire rotina, tá? Até que essa crença, essa crença negativa passa a ser a verdade na sua vida. Então, é isso, tá? Eu só falei um pouco dessa técnica, a Stephanie já mencionou as outras técnicas, mas essa é uma técnica muito utilizada em consultórios, enfim, profissionais de RH também trabalham com esse tipo de técnica, tá? Obrigada! Encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. O psicodrama o que é? É um trabalho com grupos, né? Onde é uma criação coletiva em cima de um problema, de uma questão, um problema humano, né? Pode ter um objetivo educacional, pode ter um objetivo clínico, pode ter um objetivo político, um objetivo de trabalho social, pode ter vários objetivos. O psicodrama ele é composto por várias etapas. Né? A gente tem o trabalho que a gente pode fazer bipessoal, que seria o terapeuta e o paciente, né? Ou o trabalho em grupo, né? Que daí a gente tem vários segmentos, sociodrama, sociometria, o próprio psicodrama de grupo, né? Mas ele, mesmo sendo bipessoal ou em grupo, ele tem as suas mesmas divisões. Então a gente começa primeiro com um aquecimento inespecífico, que é no qual a gente vai organizar esse grupo ou esse indivíduo, preparar, né, para que deixe as coisas mais à vontade, para que se sinta relaxado, né, e também para que deixe as coisas mais para o lado de fora e para a gente conseguir trabalhar com a questão específica que eu quero, né? Então aí eu entro num aquecimento específico, que daí eu já vou trabalhando mais com a questão do que eu quero naquele momento. Logo depois eu vou direto para a dramatização, e aí tem a duração e algumas técnicas que eu posso estar utilizando dentro dessa dramatização, que é a inversão de papéis, o espelho, o solilóquio, né? Tem várias outras dentro da própria dramatização que a gente pode usar como técnica. Logo depois da dramatização a gente tem o compartimento, né? E depois o fechamento do psicodrama. O psicodrama trabalha com espontaneidade, criatividade, né? Mas essa espontaneidade tem que ser criada, tem que ser... Eu tenho que me preparar para ela. Então o diretor ele vai fazendo essas questões, ele vai organizando numa determinada sequência, que é aquecimento, dramatização e compartilhar. Ele vai introduzindo as técnicas do psicodrama,
ele vai abrindo cena e fechando cena, fazendo os cortes de cena nos momentos adequados, né? Ele faz uma análise a respeito disso. Para poder fazer tudo isso, tem uma análise, uma leitura a respeito disso, do que está acontecendo. O psicodrama, ele é uma terapia, como qualquer outra, só que com uma técnica do psicodrama. E eu posso trazer para o cotidiano justamente por causa disso, porque eu uso o ser espontâneo, né? Eu uso a dramatização, que é a arte, e assim eu posso também utilizar o que está na nossa cultura, o que está acontecendo agora, no aqui e agora. O psicodrama sempre vai utilizar o aqui e agora. O tema, às vezes, é pré-programado e, às vezes, é um tema emergente, que a gente chama. Quer dizer, é o tema que surge da interação naquele momento. Então, por exemplo, uma das técnicas que nós temos dentro do psicodrama é o orinodrama, que é através do sonho. Mas mesmo assim eu vou trabalhar o aqui e agora, como se ele estivesse sonhando o aqui e agora, e a partir disso eu trabalho o cotidiano e a arte do indivíduo, trazendo a espontaneidade, a criatividade, a sensibilidade. Ele está sendo procurado pela polícia. Corre, vai embora, corre, nunca mais apareça. Quando eu trago um determinado sofrimento meu, um contexto estético, uma expressão estética do meu sofrimento, eu começo a enxergar esse sofrimento de uma outra maneira, né? Eu vou ver, por exemplo, um sofrimento meu sendo reproduzido por uma outra pessoa e eu vou ver como ela reproduz de um determinado jeito. E eu vou começar a poder contemplar isso de fora também. Então são vários os mecanismos que a estética, a criação estética pode ir de alguma maneira produzindo transformação. Um espaço público de troca de uma certa vivência de sofrimento, uma certa vivência de problematizada, vamos dizer, né? Uma certa vivência de algum conflito social que está acontecendo, conflito racial, né? Onde é possível a pessoa expor isso para outras pessoas, e que são espaços de expressão, espaços de troca, de convivência, espaços onde eu vou conhecer pessoas novas, e tudo isso provoca mudanças. Porque a partir do momento que eu posso trabalhar o grupo, posso me colocar no lugar do outro, eu posso fazer uma inversão de papéis, né? Eu posso me fazer um espelho e falar, opa, em que lugar que eu estou, o que eu faço a partir de agora, eu acho que isso é a mudança exatamente que Moreno procurava. É você sempre se colocar no lugar do outro. Eu não faria isso, eu não gostaria que fizesse isso comigo, então por que eu vou fazer isso com o outro? Eu fiquei uns 3 anos sem vê-la, que a gente morava em cidades diferentes. E no último mês de vida dela, eu tive a felicidade de vê-la. E a gente deu um abraço que salvou tudo, sabe? Foi o último.